Nesta próxima sexta-feira, 26 de novembro, é o dia D da Black Friday em todo o Brasil. E com tantas boas opções de compras, o consumidor atento certamente faz uma pesquisa prévia para conhecer a média de preços que o item tem em outras épocas e ter a certeza de que os descontos de fato valem a pena. Isso, claro, além do cuidado com os sites escolhidos para não cair em golpes. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, Seção Goiás, a advogada civil Renata Abalém, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia, Renata. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Mariana. É um prazer estar com vocês. Bom dia, Bahia, que eu amo. Ô, Bahia maravilhosa. Maravilha. Olha, quem está comigo aqui é Fernando, viu? Não é Mariana, não. Desculpa, eu tô dando o nome aqui. Desculpa, não me falaram. Oi, Fernando. Sem problema. Sem problema. Seja bem-vinda. E deixa eu te falar. A gente sabe que nessa época agora de Black Friday, né, maquiagem de preço não é raro. Nem tudo anunciado como promoção de fato é. Quais são as condições que asseguram os direitos do consumidor em casos como esses? São condições diferentes do que a gente normalmente já conhece em condições normais? Jefferson, você começou o seu texto aí falando da pesquisa. Na verdade, isso é muito raro. Nós temos os compradores, entre aspas, profissionais, que são aqueles que realmente aproveitam a Black Friday, quando eles começam a pesquisar preços 2, 3 meses antes. E esses, entre aspas, novamente, golpes que os maus fornecedores impõem a nós consumidores, já estão tão manjados que determinados PROCONs começam a fazer pesquisa de preço 4 meses antes da Black Friday. Então, os PROCONs estão atentos, os órgãos de defesa do consumidor estão com olhos abertos sobre esses maus fornecedores. Mas isso existe? Sim, existe muita maquiagem de preço. É um preço que ele sobe dias antes, né, da Black, para depois ele voltar para o preço normal. Mas a dica que eu dou nesse caso é, se você quer aproveitar um bom desconto, veja, bom desconto não é milagre. Se você quer aproveitar um bom desconto, faça pesquisa antes. Nós já temos sites que nos entregam essas pesquisas prontas gratuitamente, ou às vezes você está procurando um bem que não é um bem comum, fique atento aos preços, porque no Brasil nós temos um problema sistêmico, o Brasil inteiro, que é o problema da precificação. Você vai num lugar, um lápis custa 10 e em outro mesmo lápis custa 20. Nós não temos um tabelamento de preço, a nossa legislação, ela não permite para bens que não são bens importantes à nossa subsistência, que haja o tabelamento. E por isso nós temos uma discrepância em valores tremenda. Eu vou te contar o que me aconteceu. Eu comprei uma geladeira há uns 3 anos atrás, na época da Black Friday. Quando a geladeira chegou em casa, eu percebi que na geladeira tinham 3 preços diferentes afixados nela. Quer dizer, ela variou antes da Black muito. E esse é um problema recorrente, nós enfrentamos esse problema no Brasil todo. Então, o que é a melhor sacada para uma Black bem aproveitada? Que o consumidor pesquise, que o consumidor esteja atento, qual era o preço desse produto, desse serviço que ele está adquirindo agora. Ele faz essa pesquisa e ele consegue, por sites especializados, encontrar esse histórico de preços. Então, o consumidor tem que ficar atento nisso aí, se quiser fazer uma boa compra. Certamente, você está destacando a importância da pesquisa, por mais que a gente saiba que nessa época o que tem de consumidor impulsivo, não é? Sai por aí comprando porque acha que é a grande oportunidade de adquirir aquele produto. Pela sua experiência, é uma época em que aumentam as reclamações contra fornecedores, contra promoções enganosas? Isso é típico nessa época?
nós temos um aumento significativo porque o consumidor sai à compra, né? Embora nós tenhamos que pontuar uma situação que esse ano está bem interessante. Nós tivemos uma retração no consumo aí na ordem de 30%, e isso é assustador. Se você for falar com varejistas hoje, nós estamos acompanhando, 30% é muito. Então, nessa época, comparada com o ano passado, comparada ao ano retrasado, quando nós não tivemos pandemia, esse percentual de desaceleração, de retração, inclusive, ele é um percentual extremamente perigoso, porque quando não existe a compra, existe a demissão. Tá? Mas vamos falar agora do que é que o consumidor tem, o que é que acontece com o consumidor. Nós temos aí aquilo que você falou, o consumidor que age por impulso. E eu falo para você agora, não é hora disso. Nós não sabemos como é que a nossa economia vai se comportar o ano que vem. Então, se o consumidor, você que está me ouvindo aí, e me assistindo, não gaste contando com o ovo dentro da galinha, não está na hora disso. E talvez essa retração seja um reflexo disso, o consumidor realmente está bastante preocupado com o que ele vai enfrentar. Não está na hora de gastar, consumidor, a não ser aquele produto que é o seu sonho, que é a sua necessidade. Aí sim, se ele tiver com preço bom, aproveita e vá às compras. Mas nada por impulso, viu, Jefferson? Não está na hora disso. Renata, quando a gente fala sobre a contratação de serviços na Black Friday, eventualmente, se o consumidor se sentir prejudicado por conta da política de preços utilizada pela empresa naquele determinado momento, ele pode recorrer a algum tipo de órgão de defesa do consumidor questionando essa política praticada pela empresa? Olha, Fernando, ontem eu fiz uma notificação extrajudicial com relação a isso. Um consumidor comprou um serviço caro, uma prestação de serviço cara, assinou um contrato. Toda a prestação de serviço negociada via online, inclusive uma prestação de serviço de uma multinacional, um caso bem interessante. E no dia seguinte que ele assinou a prestação de serviço, o contrato, antes que o serviço tivesse sido executado, ele teve uma situação, um motivo de força maior, ele teve que cancelar. E a empresa não queria cancelar. Mas olha como é que o consumidor se valeu. Ele se valeu do direito ao arrependimento que o Código de Defesa do Consumidor nos permite. Eu posso desistir de qualquer compra, sem inclusive dar motivos para isso, em 7 dias a partir do momento em que eu recebi ou o produto ou o serviço. E se houve uma entrega de produto com frete, inclusive, o fornecedor é obrigado a arcar com o frete. Então, em 7 dias, o consumidor, seja qualquer produto ou serviço, se ele comprar via internet, ele pode arrepender. E a empresa não aceita esse arrependimento, não estorna a compra, não resolve para o consumidor. O consumidor, ele tem aí os PROCONs, os órgãos de defesa do consumidor, consumidor.gov, e ele tem que colocar a boca no trombone. Mas nesses casos de arrependimento dos 7 dias, isso já está muito tranquilo, os fornecedores quase nunca nos dão problema com relação a isso. Portanto, nada de impulsividade, muita pesquisa para não cair do cavalo, né, nessa época de Black Friday. E está aí o recado de Renata Abalém, advogada civil, também presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Seção Goiás. Muito obrigado pela sua disponibilidade, um prazer falar contigo. Seja sempre bem-vinda, bom dia e até uma próxima, Renata. Obrigada, Jefferson, obrigada, Fernando, obrigada, Bahia, e se cuidem, pessoal, não está na hora de gastar dinheiro, é melhor aproveitar essas praias lindas aí que vocês têm, ao invés de gastar com supérfluo, né? Vai aproveitar a vida, Baiano. Tá bom, abraço. Tá certo, obrigado. Agora 8h40 na Tarde FM.